Olá a todos, bem-vindos ao primeiro Contos do Caixa, e a gente vai falar hoje sobre o conto do Machado de Assis, Pai contra Mãe. É um conto muito interessante, ele foi lançado inicialmente em 1906 no livro Relíquias da Casa Velha, e um outro detalhe interessante é que esse conto foi escrito apenas 18 anos após o fim da escravidão no Brasil. E por que é interessante? Porque, essencialmente, o conto trata de escravidão. A história se passa ainda no período da escravidão, por voltas de uns 50 anos antes da abolição da escravatura, é o que dá para entender. E é muito interessante que assim seja feito pelo Machado de Assis, que é provavelmente o maior escritor que a gente tem em língua portuguesa, pelo menos brasileiro, e ele era negro. E ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro presidente, sendo que ele teve bem pouca escolaridade formal. Então, até ele conquistar tudo isso, ele deve ter passado por muito preconceito e lidado com muita coisa. E aí, quando ele vai falar de escravidão, a gente imagina que ele tenha muito para dizer. Só que é interessante porque o conto ele fala do ponto de vista de um caçador de escravos. O conto é de uma ironia assim deliciosa. Para começar, os protagonistas são chamados de Cândido Neves e Clara, que é a esposa que se casa com Cândido Neves, ou seja, dois nomes que remetem à brancura, né, a coisas claras. Quase como se o fato deles serem brancos já coloquem em uma posição um pouco acima na hierarquia social. O que a gente sabe que, ainda mais na época da escravidão, era uma verdade. Só que o conto, ele trata como a situação desesperadora coloca pessoas oprimidas uma contra as outras. E o quanto isso na época da escravidão era tão comum. Você imagina que ele escreveu isso pouco tempo após a abolição, então deveria haver um julgamento muito forte sobre os negros nas ruas, né? Provavelmente muitas pessoas os chamando de vagabundos, os criminalizando. E aí ele diz para as pessoas com esse conto: ah, é? O que você acha disso? Outra questão que mostra a ironia muito bacana desse livro é como ele começa. Ele começa dizendo que, assim como outras instituições que acabam, a escravidão também deixou vários mecanismos, várias coisas que deixaram de funcionar. E vai descrevendo a maravilha que são essas coisas, quase com saudade. E ele diz coisas do tipo: a escravidão gerava alguns problemas porque nem todo mundo queria ser escravo. Olha só. E escravo apanha, e nem todo mundo gosta de apanhar. Então, a gente vê essa acidez, essa forma de falar do passado com uma saudade, quando na verdade o passado era horrível. Isso não diz alguma coisa para você? Isso não fala sobre os dias de hoje? E apesar do Machado falar de uma realidade que coloca oprimidos um contra os outros, no caso aqui, um pai desesperado por conseguir manter a guarda do seu filho e não ser obrigado a colocá-lo para adoção, contra uma mãe negra que também quer que o filho nasça e seja livre e não escravo como ela. Essas pessoas que estão na base da pirâmide social lutam um contra as outras, e é interessante como você tem um pouquinho a mais de poder do que o outro, você já usa para crescer em cima do outro, para tentar subir acima da miséria, né? Isso também diz muito pra gente nos dias de hoje. Mas o Machado não tira a responsabilidade do Cândido Neves. Ele mostra que era um cara que tinha problemas de se encontrar enquanto um trabalhador. Ele dá a entender que o cara gosta de não trabalhar, que o cara tem uma tendência a ser vagabundo. Mas, apesar disso, a gente vê que o problema é mais do que o Cândido Neves. O problema é essa sociedade em que eles estão inseridos. Isso tudo diz muito sobre o que a gente ainda vive hoje no Brasil. Machado é incrível.
Agora eu vou tocar para vocês um trechinho do conto, mas lembrando que se você quer ouvir o conto na íntegra, basta apoiar o Caixa de Histórias em picpay.me/caixa de histórias. Esse é só o primeiro conto e toda semana eu vou lançar um conto novo, vai ter esse programinha aqui para vocês e vai aumentando o número de contos que você vai poder ouvir enquanto apoiador do Caixa de Histórias. Então, ajuda a gente lá e bom trechinho agora para você. Caixa de Histórias apresenta Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Narração Paulo Carvalho. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro, o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficava 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco. E alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça, e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação.